a justificar. Boa tarde, Boa turma. tarde, Giovana, Eloá, Sandra, Adriana, Milene, Amanda e a moça que está aqui. Como é o nome dela, Adriana? Não sabe? Ah, então tá. Ok, gente, tem algumas pessoas que eu ainda não corrigi o segundo capítulo. Então, hoje vai ser para isso, tá? As pessoas que eu ainda não vi o segundo capítulo. Professora, Oi, o pode nosso falar. grupo, a senhora ainda não olhou o nosso segundo capítulo. Então, já vou olhar. Você já enviou para o meu e-mail, né? Já enviei Então, já vou na olhar então, no meu avaliação. e-mail. Eu vim agora, eu dei uma olhada no meu e-mail, aí eu vi, Giovana. Eu vou entrar no meu e-mail. E aí já vou corrigir. Professora? Oi, pode falar. É, Amanda, como hoje a senhora falou que fica para corrigir o segundo capítulo, o meu grupo já enviou o terceiro. Como é que a gente fica? Ah, tudo bem. Olha, como eu falei para a Giovana, agora ela perguntou sobre isso. O meu foco agora na aula é acabar o segundo capítulo. Então, quem eu ainda não vi, eu estou vendo. Quem eu já vi e pedir para corrigir alguma coisa, eu vou corrigir novamente. Eu quero o quê? Fechar o segundo capítulo, entendeu? De todo mundo, para a gente caminhar juntos. Então, quem fez o terceiro capítulo, não tem problema. Mas eu ainda não vou estar corrigindo o terceiro capítulo nas aulas. Eu vou estar focando no segundo. E aí, quando fechar a correção de todo mundo, tudo já está bem legal, todo o capítulo de todos, aí sim eu vou passar para o terceiro e corrigir de todo mundo o terceiro capítulo. Tá bom? Entendi. Então, o foco agora é o segundo. Mas no caso meu, que eu fui fazer o terceiro, você ainda não corrigiu o segundo, então? Não entendi. No caso o que foi falado para a gente fazer o terceiro, a senhora já corrigiu o segundo meu ou não? Olha, eu não sei qual é o seu grupo. Tem que ver qual é o seu grupo. Você já corrigiu o segundo. Do Covid. Vocês, alguém do grupo estava presente e viu a correção? Sim, professora, boa tarde. A Sandra, a senhora já corrigiu o nosso segundo capítulo e a senhora aprovou. Tá. Eu só queria saber, nós queríamos saber o seguinte, como o nosso capítulo 2 já foi aprovado, a gente precisa ficar na reunião? Olha, não necessariamente. Não necessariamente, até porque eu ainda não voltei a fazer frequência, mas é bom porque assim, meninas, na verdade, mesmo que vocês tenham sido aprovadas, é muito importante a gente aprender com algumas correções dos outros alunos, entenderam? Até mesmo como Tudo um bem, então. conhecimento para vocês. Vocês devem entrar, até pela questão da frequência, e para vocês aprenderem com a correção dos outros colegas. Entendeu? Professora, então, boa tarde. Para vocês entrarem. Oi, boa tarde. Eu enviei o nosso trabalho do segundo capítulo, que você pediu para fazer umas correções a respeito do nosso capítulo 2. E aí eu já enviei para o seu e-mail, tá bom? Certo. Com as correções. Então, eu vou... Ah, tá. Como eu disse para os alunos, o foco é o segundo capítulo. Então, se eu já corrigi, eu estou focando dos que eu ainda não corrigi nada, como da Giovana. Aí eu vou ler agora o capítulo do grupo dela. Depois, eu vou ver se tem mais alguém que eu ainda não vi nada do segundo capítulo, para eu corrigir. Finalizou, eu vou olhar dos que eu
corrigir e estão, né, ajustando, que é no caso de vocês e de um outro grupo aqui. E aí eu vou olhar o de vocês depois, tá bom? Mas vai ser corrigido sim. Vai ser, na verdade, Muito obrigada. olhado novamente. Então, vamos lá. Eu vou olhar o da Giovana aqui, tá? Deixa eu compartilhar o da Giovana na tela, que aí eu vou corrigir. Boa tarde, Olga. Cadê compartilhamento de tela? Professora, o meu Oi? grupo é o do esporte, tá? Ah, tá. Giovana tá Não falando, é né? esse. Tá. Oi? Isso, é Giovana Miranda. O Então, meu esse grupo é aqui... da Giovana Miranda. Ah, tá. Não, esse Esse que é eu o da abri é qual Giovana. de vocês? Alô? É Não, Giovana? não é o nosso. Foi enviado para a senhora faz tempo. Ah, tá. Tudo bem. A senhora está me ouvindo? Ah, foi você que enviou, Giovana, mesmo? Tá no Sim, teu fui eu que nome. É o enviei. Lisboa? Lisboa? Não? É Não, é que Giovana eu tô olhando Miranda. aqui. Miranda, tá. É o grupo sobre esporte. Não apareceu nenhuma Giovana aqui. Foi outra pessoa do seu grupo? Teve alguém que enviou no lugar? Procure pela Elane. Elane Elaine. Cristina, pode Ah, ter sido. tá. Elaine. Isso. Apareceu aqui uma Giovana Costa. Sou eu. Ah, tá. Então, Essa, Giovana. o seu foi 27/9, que foi sobre... Tá, que foi sobre... Tá bem aqui escrito. Cadê? A inserção da educação física na escola do Brasil, uma mudança de paradigma e preconceito. Mas eu acho que esse é só o capítulo 1, né? Eu já lhe enviei o capítulo 2 também, professora. A senhora Eu vou olhar recebeu e vou ver nos mortos, tá? Ou nos tudo bem. excluídos. Lixo eletrônico, bora ver no lixo. Giovana não está aparecendo para mim. Você pode ter me enviado, mas eu realmente não chegou. Vou até compartilhar aqui meu e-mail com você, para você ver que eu não está aparecendo. Espera aí. A senhora até confirmou comigo em uma das aulas passadas que a senhora já havia recebido. A senhora até me mostrou. Será que eu não confundi com a Giovana? Ah, eu te mostrei por e-mail? Mostrando o compartilhamento de tela em uma aula passada. A senhora já recebeu, só que não deu para a senhora Olha, eu corrigir. estou compartilhando, tá? Tá vendo aí? Bora ir Sim. passando por aqui, então. Bora ver. A gente vai custar aqui e a gente vai contar. É tanto trabalho. Ainda tem de outras turmas. Olha, Giovana Lisboa, dia 28/9. Não, Só que tá não em... é esse, professora. Tá, então deixa eu ir para cá. Até porque o de vocês é capítulo, não é introdução. Eloá, Daniele, Adriane. Ali embaixo tem uma Giovana Costa, deixa eu ver. Foi o capítulo 1 esse ainda. É aquele que eu lhe Mas eu falei. já li. Tá. Você falou que poderia Esse estar foi piorando. referente à prova. Érica, Anderson, Eu lhe enviei Reis, antes. Maiara, Olha um pouquinho mais para baixo. Gerlândia, Larissa, Adriele, Bruna, Henrique, Manuela, David, Sudelane, Tássia, Maíra. Giovana Costa, capítulo 2. Bem Aonde? aí, Achou? a senhora Aqui? passou, eu achei. Ah, tá Bem aqui, aqui. tá aqui. Aí. Achei. Uhum. Pronto. Deixa eu baixar. Pronto, tá aqui. Vamos corrigir, então. Deixa eu compartilhar contigo.
Pronto. Está aí aparecendo? Estava aparecendo antes, agora não está mais. Será? Agora eu estou vendo a senhora. Ah, tá. Então, peraí. Agora sim. Bora lá. Capítulo 2. Um bom tamanho. Vamos lá começar. Giovana? E o grupo da Giovana? Estão me ouvindo? Muito Sim. bom, viu, o capítulo. Vocês falaram bastante sobre a questão do incentivo ao esporte na escola, incentivo à educação física. Eu gostei que vocês falaram bastante sobre a questão da questão da não competitividade, sendo uma questão mais de educação, né? Uma forma de construção de um cidadão,
e que o esporte pode ajudar, e precisa de incentivo, né, como vocês falam, até mesmo do governo. Então, ficou muito legal. Mostrou a importância do esporte, da educação física na escola. Então, eu gostei bastante. Eu até gostaria de saber quem foi que escolheu esse tema, porque como eu sou da área da educação física, parece que no artigo de vocês eu esqueço que eu estou no curso de psicologia, porque ele está totalmente voltado para algo que a gente discute muito na educação física. Então, eu queria saber por que esse tema, se alguém tem a ver, se alguém tem pai, mãe que trabalha com isso, porque para A gente escolheu esse tema, na verdade, porque o Matheus e o Paulo, eles estudam bastante sobre a área da psicologia do esporte. Legal. O Paulo eu não sei, mas o Matheus pretende seguir nessa área da psicologia do esporte. E então, a gente escolheu essa temática pensando também neles, mas por eles, para eles se interessarem em falar sobre uma temática que é deles, porque não é muitos alunos que costumam se interessar pela área da psicologia do esporte. Então, achei que seria um tema interessante para a gente tratar. Muito. A Giovana está falando, gente, que foi o Matheus e o Saulo que quiseram fazer esse tema. Paulo. Porque um deles tem vontade de seguir a área do esporte, psicologia do esporte. Por isso que escolheram esse tema. Muito legal, né? Oi? Não entendi, amor. A página não, pode botar só o ano e o nome das pessoas. Não precisa, não necessariamente. Não, aqui são os nomes. Não, aqui, né? A importância do esporte. Não. Eu vou perguntar para ela se isso daqui foi no livro. Se foi no livro, pode até colocar, mas se foi no artigo, basta botar o nome só dos autores. Giovana, esse Ribeiro, Lucas Soares, e foi um livro ou foi um artigo? Professora, eu creio que tenha sido artigo, porque quem escreveu esse capítulo 2 foi o Paulo. Nós nos dividimos. Olha, não precisa cada grupo. Nome, viu? Vocês podem colocar só Soares, vamos supor, que foi 2 autores. Vocês podem botar o sobrenome de um deles e colocar 2019, tipo Soares 2019. Se for mais de 3 autores, você já põe o etial. Então, Soares, etial, que quer dizer que engloba ainda mais autores. Tá? Se for só 2 autores, pode ser Ribeiro e Soares, 2019. Então, não precisa colocar esse título. A importância do esporte, não precisa colocar o título do artigo que vocês tiraram. Tá? Isso aí vocês devem corrigir. Outra coisa, como eu digo sempre para vocês têm que começar o capítulo, né, com a contextualização, e aqui eles começaram, pode ver que não tem citação, é contextualização, é palavra deles, e é aqui que eles vieram com uma citação. Perfeito, tá ótimo. Na verdade, a construção do artigo de vocês, desse capítulo, gente, está muito bom, viu, do grupo da Giovana. Vocês discutem, põem uma citação para apoiar a discussão de vocês. Discutem e põem a citação para apoiar. Ou seja, eu vejo bastante de vocês. Isso é ótimo, não está cheio de citação jogada. Mas só aqui no final que precisa ajustar. Como eu sempre digo, vocês precisam finalizar o capítulo. Tá bom? Vocês, por exemplo, finalizaram aqui, quem escreveu, né? Finalizou com uma citação. Então, finalizem o capítulo com a palavra de vocês. Aí, como eu sempre digo, finalizem concluindo, né? Resumindo o que vocês construíram nesse capítulo, o que vocês quiseram mostrar nesse capítulo, e já comecem a colocar algumas coisas que vocês vão construir no terceiro. Mas vocês têm que fechar esse capítulo, não pode finalizar com o artigo. É como se, quando a gente finaliza com o artigo, é como se a gente estivesse acabando no nada o capítulo. Ele tem que ter uma finalização. Todo capítulo tem, igual como a gente aprende na escola, o início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mesmo que não seja a conclusão do capítulo, né? A gente tem a conclusão lá no final. Mas cada capítulo tem essa estrutura simples que a gente aprende na escola. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vocês precisam concluir, porque parece que simplesmente acabou o capítulo, assim, sem uma finalização, né? Sem fechar com chave de ouro, qualquer, né? Até na nossa fala, quando a gente está falando, a gente vai falando, desenvolvendo, e no final a gente finaliza.
Por exemplo, eu dando aula, finalizo o que vai ser na próxima aula, né? Finalizo o que a gente vai terminar de fazer hoje. Ou seja, eu dou uma conclusão, eu dou uma fechada no capítulo. Então, vocês precisam... Isso, por isso que eu gosto, como a colega perguntou, a gente precisa estar aqui, professora, nas aulas, mesmo que a gente já tenha com o capítulo ok, é bom, porque vocês vão aprendendo com o capítulo dos outros colegas. Quem ainda não finalizou o seu capítulo vai aprendendo, né? Ah, olha, a gente fez isso no nosso, a gente ainda não mostrou para ela, mas está errado, está igual do colega, aí vocês já vão ajustar. No terceiro capítulo, vocês já vão com o quê? Com mais conhecimento. E quando vocês forem para o TCC de vocês vão ter todas já essas, como a gente fala, essas técnicas bem claras na cabeça de vocês, né? Então, a questão de início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, aonde colocar a citação, como contextualizar, como fechar um capítulo, porque sempre, tanto para capítulos de mestrado, capítulos de pós, TCC, tem essa, entre aspas, macetes, tem essa estrutura, tem que estar bem escrito, né? Tem que estar bem elaborado, porque o que a gente percebe muito, 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 quando a gente pega a TCC, eu sou de banca de TCC, um monte de citação jogada. Os alunos simplesmente gostou daquele autor e deixa a citação e não comenta, mas gostou que o autor falou, mas não comenta, não discute. E a gente vê, chega no TCC, que já era um momento que já deveria ter uma maturidade, né? Já um pouco de construção de capítulos de artigo, com essas deficiências. Então, isso que eu estou falando para vocês, vão guardando, vão escrevendo, que quando vocês forem fazer o artigo de vocês já terem isso bem claro na cabeça de vocês, como ter uma estrutura de um artigo, vai ficar muito mais fácil, eu tenho certeza. Vai evitar que o professor fale, tira tudo isso aqui, ajeita tudo isso aqui, né? Como quando chega no terceiro, meu Deus, eu fico doida, o professor fala para eu tirar aquilo e ajeitar isso, e eu fico doida. Vocês já tendo essa experiência de como construir, como vocês estão tendo agora aqui no estágio, no 8º semestre, no TCC, com certeza vai ser mais fácil. Mas, para quem está prestando atenção, para quem pega esses macetes, e eu como amiga, né, como professora, eu dou um conselho para vocês. Presta atenção nisso, que isso vai tirar a dor de cabeça de vocês na frente. Por isso que tanta gente acha que o TCC é tão difícil. Por quê? Chega isso eu digo porque eu já fui aluna também, não estou falando só para vocês. Chega o curso inteirinho, teve metodologia no primeiro semestre, teve metodologia no segundo, às vezes, e não foi prestando atenção nesses detalhes. E aí, quando chega no TCC, parece que não sabe nada, parece que é tudo difícil, parece que é um peso, mas é porque não prestou atenção nesses detalhes. Então, esses detalhes que eu digo, de contextualização no início, contextualização no final, é porque a gente vê muito erro desse. Muita citação jogada, sem comentário, capítulo começando logo diretamente com uma citação, capítulo finalizando com uma citação, sem uma finalização, sem fechar com uma chave, né, uma chave de ouro esse capítulo. Então, o que precisa ajeitar nesse capítulo, né? Isso falando para a turma toda e agora focando na correção do grupo da Giovana. Ajeitem as citações, não precisa botar o nome todo, só ponham os nomes dos autores e o ano, tá? Então, como eu falei, se for um autor, se for 2 autores, quando é mais de 2 autores, 3 autores, cada um tem um esquema, e isso está nas normas da ABNT. Então, olhem as normas, entendeu? E toda vez que vocês forem botar uma citação, tem 2 autores, tem mais de 3 autores. Olha o que a norma está falando, porque a norma vira e mexe, ela muda também. Tá? Então, olhe como é que tem que colocar. Nenhuma citação precisa colocar o título do artigo. Aonde precisa estar o título do artigo é lá nas referências. As referências ele vai conter. Mas aí não, é só o nome dos autores, ano, às vezes páginas, como o Adriano perguntou, às vezes não precisa, só o ano mesmo, e o nome dos autores, que é geralmente o sobrenome, no caso, como está aí. Não é Lucas Soares, basta colocar Soares, tá? No caso, igual aqui, só está Ribeiro. Também, a página fica nas referências, perfeitamente. Tem que estar o sobrenome. Geralmente é Silva Soares, nunca é o primeiro nome dele, como está Lucas Soares. Não, esse Lucas tira. Professora, eu acredito que seja Ribeiro Lucas, deveria ter uma vírgula entre o Soares, que eu acho que Soares já é do próximo.
não é? Ou não? Exatamente. Eu acho que nesse caso tem que verificar porque se for 2 autores, realmente é uma vírgula, é só o Ribeiro e o Soares. Mas vamos supor que seja mais desses 2 autores, por isso a gente tem que olhar o artigo para ver se tem mais autor, porque se for mais de 3 autores, já é só um deles, que é o primeiro que vem, vamos supor que seja o Ribeiro, et al. Que aí o et al é como se indicasse que tem mais autores, entendeu? Professora, Que então a precisa gente olhar só tem que corrigir essas essas citações. referências, essas situações, Isso, e finalizar a conclusão, né? Colocar uma opinião perfeitamente. nossa. Tudo Isso, bem. vocês precisam Obrigada, professora. concluir, resumindo tudo, né? Já falando algumas coisas que vai vir no terceiro capítulo. Isso não precisa ser uma conclusão enorme, gente, como eu já falei em outros grupos. Pode ser 5 linhas, tá? Um parágrafo só de 5 linhas, de 6 linhas, tá ótimo. E aí vocês vão concluir falando tudo que vocês falaram nesse capítulo e já colocando algumas coisinhas do terceiro, tá? E olhem no ABNT, baixem, vocês botarem no Google ABNT, normas da ABNT atualizada. Baixem e vejam como é que precisa estar as citações. Porque, assim, ABNT são regrinhas. O que vocês precisam ter é o manual na mão de vocês. Não adianta falar, olha, gente, 2 autores é isso, 3 autores, vocês vão esquecer. Tudo que é decoreba, vocês vão checar depois. Professora, como é mesmo? E a gente tem um manual para isso. Então, vão diretamente no manual. Tem o manual da BNT, baixe, aí vocês vão ler lá, porque é bem explicativo, não é difícil. 2 autores, 3 autores. Tem sites que já mostram alguns detalhes só, em vez de ir na BNT completa, tem sites que já mostram de 1 autor, 2 autores, 3 autores, como é que deve escrever. Mas eu tenho certeza que com o nome não precisa, isso é só nas referências. Só tem que olhar, eu só não estou afirmando do Soares e Ribeiro como deve vir aí, porque eu não sei se é só esses 2 autores, se tem mais autor, se é só o Ribeiro, eu não tenho como saber, porque eu não estou com o artigo aqui, né? A gente não está com acesso a ele na íntegra, diretamente. Então, olhem o artigo e estejam no lado das normas da BNT para vocês colocarem. Aí, vocês dêem uma revisada também por aqui, olha, aqui também está todo o título. Aí, vocês deem uma revisada na citação para ver se está de acordo com a BNT. Então, olhe as normas da BNT e concluam. É só isso que falta, Giovana. O restante está ótimo. Vocês construíram muito bem o capítulo de vocês. Essa questão, como eu disse, citação, discussão. Citação e põe uma citação de apoio. Né? Ou se vem uma citação, vocês discutem embaixo. É assim que tem que ver. Contextualiza em cima, contextualiza no final. Contextualiza na introdução, né? Que no caso é o início do texto de vocês, e conclui no final, no caso, como é início, meio e fim. E vocês fizeram essa estrutura. Só faltou mesmo essa conclusão. Tudo bem? Alguma dúvida, tanto online quanto aqui? Pode falar, Adriano. 100 anos. Olha, não é correto, tem que vir um ano. O ano tem que vir. O que, como eu disse, o que pode às vezes vir não é a página. Às vezes tem, às vezes não, mas o ano tem que vir. Nunca está só o nome do autor. O quê? O ano? Não, não é obrigatório. Às vezes é, às vezes não é obrigatório. Tem que ver quando é obrigatório e quando não é. Geralmente é obrigatório quando é um livro. Mas, assim, artigos também. Mas, às vezes é, às vezes não é. Tem que olhar a norma atualizada para ver quando é necessário a página, quando não é. Mas, se você optar, vou botar só o nome e o ano, não tem problema. Você só tem que ver sobre a questão desses autores. Se é um autor, 2 autores, mais autores, mas o ano sempre tem que vir. Nunca pode deixar de vir os anos. Tá bom? Porque aí também, também tanto no artigo completo quanto nas referências, que a gente vai ver se vocês, né, como escritores, como os autores do artigo de vocês, estão trazendo estudos atualizados. Que eu logo olha, essa citação dele foi de 2019. Olha, bem atual. Perfeito. Eu posso ver isso tanto na construção, na leitura, quanto nas referências, que vai estar lá, né, tudo descrito também sobre o artigo que vocês colocaram, o estudo que vocês escolheram. E é muito importante, viu, porque a gente precisa saber de que ano foi isso. Foi de 1980, ou seja, algo desatualizado, né? A gente só coloca, como eu disse uma vez para vocês, a gente só coloca artigos de 1980, estudos antigos, quando são estudos renomados.
como Piaget, Vygotsky, Vallot e outros autores. Agora, que são, né, aqueles referências. Agora, quando é um autor comum, é muito mais importante e tem que ir atrás de estudos mais atualizados, de 10 anos para cá, de 5 anos para cá. No caso, se estamos em 2020, de 2010 para cá, de 2005, de 2015 para cá. Entenderam? Gente, alguma dúvida? Não, professora, tá tudo certo. Então, fechou o capítulo e a turma já, e o grupo da Giovana, tá bom? Algum grupo a mais que eu preciso corrigir, que eu ainda não vi o capítulo 2. A senhora já viu o nosso, professora, o da escola como espaço de sofrimento psíquico? Pois é, eu corrigi na semana passada. A senhora corrigiu e a gente fez uma adaptação, que a senhora pediu para a gente mudar algumas coisas. Ah, então vocês era para olhar o que eu já corrigi, no caso, né? É isso, né? A gente fez uma mudança e ele veio hoje a mudança. Ótimo. Então, vamos fazer o seguinte. Alguém daqui, né, da turma, ainda não corrigi nada do segundo capítulo, ainda não olhei nada. Se tiver alguém, eu vou finalizar essa galera. Quem falar, se a turma falar, não, já viu de todo mundo, a gente só está reajustando, agora eu já vou começar a olhar os reajustes. Tem um nosso, professora. Só que 2 pessoas não terminaram ainda e tá em falta 2 tópicos do capítulo 2. Mas tem uma boa parte já escrita. Ah, da AIME ainda não finalizou o capítulo 2, é isso? Ainda estão construindo, Isso. É isso? Isso, falta só 2 tópicos. Mas no caso, 2 tópicos como? 2.1, 2.2, é isso que vocês fizeram? Isso, é porque a gente fez assim, nós dividimos entre nós da equipe, que no primeiro capítulo a gente contextualizou sobre o que a gente iria falar, e no segundo a gente focou mais nas questões que a gente iria abordar, porque o nosso grupo ele trabalha sobre a diversidade no âmbito escolar. E então a gente foi afunilando o que exatamente a gente estava abordando nessas questões, como a questão racial, a questão de gênero, a sexualidade na escola, portadores de deficiência física, e por aí vai. Aí, desses tópicos, das questões que a gente escolheu falar, só falta 2 entregarem, mas elas entregando já já não está... finalizaram, então, né? Então, eu vou olhar depois de vocês quando finalizar tudo, tá bom? Tá ok. E agora vamos, então, partir para os alunos que ajustaram o que tinha que ajustar. Alguém já me enviou para o meu e-mail? Eu vi que chegou da Giovana Nagaô, eu não sei se é assim que fala. Né? Isso, né? E o Tiago Queiroz. A Sandra também enviou, mas foi o capítulo 3, ainda não vou olhar o capítulo 3. E eu estou vendo aqui da Giovana e do Tiago Queiroz. Esses 2 do Tiago e da Giovana é o quê? Vocês ajustaram o que eu pedi para ajustar? Sim, o nosso já que é Giovana, Mariane e Viviane. Ah, tá. Então, pera lá. Espera aí. Deixa eu olhar, então, aqui, baixar de novo de vocês, que eu vou ler. Tá, então vou ajustar aqui. Vocês podem começar o sofrimento psíquico, tá? O sofrimento psíquico, tá? Ok. Não precisa dessa vírgula aqui, tá? Pode tirar essa vírgula aqui. Professora, a senhora vai mandar para a gente revisado? Porque a gente não estou sabendo onde é que a senhora está mexendo aí, qual é a vírgula. Ah, tipo assim. desculpa, meu irmão. É porque eu ainda não compartilhei com vocês. Desculpa.
Deixa eu compartilhar, aí vocês já vão olhando e acompanhando. Correção. Fica até melhor, que aí você já sabe diretamente aonde vão ajustar. Espera lá. Cadê? Estranho. Ah, tá aqui. Pronto. Cadê? Estão vendo agora? Sim. Então, pronto, vamos lá. Ó, o sofrimento psíquico, tá vendo? Vem aqui, ó. É só você botar em O. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu baixar. Aí eu vou logo ajustando, eu reenvio para vocês. São detalhes. Se tiver mais detalhes assim para elaborar, para ajustar mais coisas, a gente ajusta. As pessoas do grupo, qual é o próximo capítulo de vocês mesmo? Terceiro, o tema? Nós vamos apresentar algumas sugestões. Na verdade, a gente vai começar falando sobre a dificuldade tá. de observação. Muitos professores não sabem encontrar, não sabem analisar, enfim, avaliar e tal. E aí depois a gente vai dar algumas sugestões de que pode ser feito. Ah, tá. Entendi. Deixa eu só dar uma olhada aqui no que vocês fecharam.
Ah, tá. Perfeito. Gente, foi só esses detalhezinhos aqui que foi, na verdade, mais gramatical mesmo, não foi nem da estrutura, que eu disse o sofrimento e tirei essa vírgula aqui. Tá? Eu não vou reenviar para vocês, só ajustem, que é detalhes. O sofrimento e aqui vocês tiram essa vírgula. O restante está ótimo. Oi? Tá numa tela travada aí. Está E a gente travado? tem um negócio na frente do texto, não consigo enxergar onde é a vírgula que a senhora tá falando. Ah, tá. Espera aí, então. É porque também está estranho aqui para mim, gente, que está parecendo uma tal de reunião que eu não consigo pagar, porque se eu pagar, eu vou desligar toda a aula. Vocês estão enxergando agora? Eu ajustando aqui a tela, sai? Olha, para mim não. Tem um negócio azul em cima do texto, uma telinha azul, e aí tá bem em cima de onde eu acho. Rapidinho, rapidinho. Como é que tá? Preto. Tem um negócio preto aqui para mim também. Ele fala assim, mova esta janela para longe do aplicativo compartilhado. Estou tentando entender como é que faz. Peraí. Já vou, gente, ver o que eu posso fazer. Vocês estão com ele aberto aí, o artigo de vocês? Olha, eu estou abrindo agora, professora. Pode abrir aí, por favor, aí eu vou falar o que tem que ajustar, porque é detalhe, é muito detalhe. Porque vocês botaram assim, sofrimento psíquico é para vocês botar o sofrimento. Todo início de um texto não pode começar com uma palavra, tem que começar com o, a, tá? Não está certo começar dessa forma, sofrimento psíquico. Comece o, a, sempre assim. Então, põe esse o e tire uma vírgula, eu acho que era bem aqui, na vivência. Tire uma vírgula bem aqui. Não precisa essa vírgula, pode tirar. É só isso. O restante... Onde é? Aqui, olha. O sofrimento, que é no início, começando. Você só tá sofrimento. Ah, tá. Põe o sofrimento e tira essa vírgula daqui de vivência. Mas vivencia. Olha, porque trata-se de um mal-estar que o indivíduo vivencia. E se tratando de crianças e adolescentes, se apresenta através de um funcionamento ineficiente. Pois é, da forma de falar, não precisa essa vírgula. Tá. Só isso. O restante tá bom. O e que professora, eu gostei... Oi? Eu tenho um problema aqui, que a senhora pediu para a gente tirar umas referências que estavam, umas citações que estavam uma atrás da outra. Uhum. E aí eu quero uma sugestão da senhora, porque a gente acabou correndo o risco de estar plagiando. O que acontece? Aqui, quando eles vão falar da pressão do sucesso escolar, aí aqui está escrito... Deixa eu só achar melhor. Tá. Vai falando de uns sintomas, né? Vai falar... desta maneira, a pressão escolar para desempenho. Aí fala dessa pesquisa que ele relaciona, aí vai falar de alguns sintomas, como medo, ansiedade, depressão, entre outros, e algumas disfunções fisiológicas, como distúrbios de sono alimentares e dores de cabeça. O que acontece? Esses sintomas psíquicos são de uma pessoa e essas disfunções fisiológicas são de outra pessoa. Então, ficariam 3. A gente não colocou a citação para a senhora ver, mas a gente não está citando quem foi que falou isso, não foi da nossa cabeça. E a gente quer saber como a gente faz, porque o nosso texto ele precisa da gente quer colocar esses sintomas, porque a gente está falando disso, só que são fontes diferentes e ficariam 3 citações. Entendi. Deixa eu ver aqui, então, o que vocês podem fazer. Eu pensei agora aqui, não sei se a senhora vai concordar, não tem como a gente fazer... Olha, deixa eu só falar, só uma sugestão. Não é que vocês não possam botar citação, vocês podem, mas vocês necessitam comentar. Então, se vocês botarem essas 3 citações, mas comentarem, mas não é um comentário tipo de 3 linhas, é um comentário mesmo, entendeu? De 5 linhas, um parágrafo. Aí, ok. Então, não tem problema vocês colocarem, entendeu? Mas discutam com essas citações. Comentem, igual como está agora, por exemplo. É até o que eu vou perguntar para vocês. Eu acho que as nossas primeiras aulas, explicando como faz um capítulo,
E essas correções ajudaram bastante vocês. Eu queria até saber se realmente foi as nossas aulas ou vocês estavam olhando outras estruturas, porque eu estou vendo que vocês melhoraram e estão construindo muito bem a estrutura. Em que sentido? Contextualizam, traz citação, mas vocês comentam a citação, tá bom? Olha aqui, eu estou vendo que vocês comentaram bem aqui. Vocês, ó, comentário, aqui só é comentário. Né? Aqui só é comentário. Veio com citações, mas veio com um bom comentário. Olha, veio com citação novamente, mas vieram comentando. Entendeu? Então, eu estou achando muito legal isso. Entendeu? Que vocês têm que comentar. Isso está bem claro na cabeça de vocês. Mais ainda, vocês concluíram. Entendeu? Com a palavra de vocês, contextualizaram, concluíram com a palavra de vocês. Perfeito. Então, a estrutura é essa. Então, não é que vocês não possam botar essas 3 que vocês querem colocar, que vocês estão achando necessário. Se vocês estão achando que é muito importante, coloquem, mas não deixem de comentar. Entendeu? Não deixa ficar solto, cheio de citação junta uma da outra. Por exemplo, aqui, vocês botaram citações e comentaram. Poderia ainda ser... Tá bom, mas se fosse para deixar perfeito, comenta mais um pouco, algumas partes. Por exemplo, esse aqui. Comenta, ó, tá com um bom comentário. Então, eu ia falar para vocês comentarem, mas tá bom. Tá? Não estou dizendo que é para vocês ajustarem mais ainda. Mas, se vocês ainda vão colocar mais 3 citações, se vocês botarem essas 3 citações jogadas novamente sem comentário, aí vai voltar o problema da semana passada que eu mandei corrigir. Já não vai ficar bom, já vai ficar por ruim, entendeu? Então, comentem. Se vocês querem colocar essas 3, não tem problema. Mas saibam aonde colocar para ficar coerente no texto e saibam comentar essas citações que vocês vão colocar. Não joguem, tá? Discutam com elas. E, tá professora, no caso, tem umas citações que a gente encontra muito nos artigos, que é uma ideia que eles acabaram lendo 3 autores para fazer essa ideia, e eles colocam entre parênteses todos os autores que eles leram para desenvolver essa ideia. A gente poderia... Você pode botar dessa forma? Pode. Que aí mas discutam. Discutam embaixo. Entendeu? Citem os autores, citem o que vocês querem colocar desses vários autores, mas discutam. A gente pode... Tá? Porque senão vai ficar o quê? Porque senão vai parecer que vocês não discutiram. Porque geralmente esse autor que coloca a junção de várias ideias de vários autores, ele traz os autores, mas ele põe a opinião dele. A opinião dele é falando desses autores, desses 3 autores, vamos supor. Mas ele se coloca, entendeu? Ele só não, senão vai ficar só a opinião daqueles autores, vai ficar só a ideia deles. Tu não te mostrou, tu só está falando, olha, gostei, concordo, mas tá. Só jogou lá, mas tu não disse o que tu concorda, o que tu achou interessante de cada parte. Aí você também não diz um pouco de você, do que você acha sobre o assunto. Então, pode fazer dessa forma que você falou, que é para pegar a junção desses autores, mas discuta. Não tem problema. Beleza. E pronto, fechou. Tá ótimo o capítulo de vocês. Não tem problema se a gente colocar antes da citação, tipo, falar antes, ou será que a gente coloque no fim, depois daquela parte lá? Não tem problema se for antes ou depois, mas falem sobre aquelas citações. Beleza, então. Tá bom? Então, fechou. Meninas, tá ok. Como já são 13h44, a gente vai até, né? Nossa aula vai até... Que horas? A nossa aula... 50, né? 3h50. Então, como falta só 5 minutos... Professora, na verdade, a aula é até 3h40. Só que já acabou, mas não tem problema. Tá, tudo bem. Então, como já finalizou, vocês vão ter outra aula também, ó, não sei. Ou seja, a nossa aula acabou. O que falta, né, de rever, porque teve um grupo aí que falou que ajustou o que eu falei semana passada. Então, semana que vem, eu vou olhar desse grupo, tá? O que foi ajustado. E os outros grupos que eu mandei ajustar, que eu estou vendo pela primeira vez que eu mandei ajustar alguma coisa, me mostrem novamente. Ou seja, o nosso foco nas nossas aulas agora vai ser correção do capítulo 2, correções de todos os capítulos. Quando todo mundo estiver com o capítulo 2
Ótimo, perfeito, tranquilo, já tudo direitinho, a gente vai partir para o capítulo 3. Tá? Apesar que já tem grupos que já fizeram, mas o foco é correção do capítulo 2. Tudo bem? E a professora, mas a senhora já disse que o nosso capítulo está ok. Entrem que vocês vão aprendendo. Isso vai ajudar muito para a vida de vocês, científica. Quem ainda quer fazer, vocês que ainda vão fazer o TCC, e quem quer fazer pós, mestrado, doutorado, alguma coisa assim, é muito importante vocês assistirem a nossas aulas, mesmo que já tenham finalizado o capítulo de vocês, porque vocês vão adquirindo experiência, tá? Para que quando vocês forem fazer o TCC, pós, daqui para frente a carreira de vocês, a questão científica, vocês vão ter facilidade de escrever, tá? Não vão ter dificuldade, não vai ser um peso. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Então, semana que vem é continuação de correção, certo? Quem quiser depois assistir de novo as correções, essa aula vai estar na plataforma. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa tarde. Até semana que vem.